Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Next Level. Sim, o podcast da Mirago para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais com gente que faz acontecer. Eu sou o Daniel Dall'Acqua e no episódio de hoje a gente vai falar sobre mídias sociais. Mídias sociais com o tema de muito além dos hacks de engajamento. É isso aí. E para fazer esse bate-papo, eu convidei aqui um cara que conhece tudo sobre esse assunto, Fernando Souza, nosso professor aqui de mídias sociais da Mirago, um cara que sabe tudo, sabe uma barbaridade sobre esse assunto aí, e tenho o prazer aqui de chamar ele para bater esse papo com a gente, enfim, falar sobre mídias sociais, falar sobre estratégias, falar sobre táticas, inclusive, também, e vamos fazer esse papo, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito produtivo. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Eu queria começar, se você pudesse se apresentando aí para a galera que não te conhece, fala um pouquinho de você, do seu histórico até os dias atuais. Boa noite. Tá bom. Boa noite, obrigado pelo convite aí, Daniel, obrigado, Mirago, sempre um prazer estar aqui. Acho que é um clima bem gostoso aqui, sempre esses bate-papos da Mirago, seja nas aulas ou agora com o podcast. Boa noite, obrigado para quem está ao vivo aí também. Vamos lá, falar um pouquinho sobre mim. Você já me coloca logo numa saia justa, né? Falar que eu sei tudo sobre mídias sociais, né? Tipo, é bem difícil saber tudo, mas a gente estuda bastante. Eu estou há bastante tempo nesse mercado, né? Trabalho com comunicação e marketing digital desde o início dos anos 2000. Comecei trabalhando em agência, passei por departamento de marketing, passei por veículo e empreendi nos últimos 10 anos. Ao longo desses 10 anos como empreendedor, eu fui dono de 2 agências de comunicação e marketing digital e atualmente uma consultoria, que é o meu negócio atual nos últimos 5 anos, né? Uma consultoria que trabalha com foco em capacitação de equipe, estruturação de processo, melhoria de performance e, obviamente, as estratégias de mídias sociais, né? Com mídias sociais, especificamente, eu já estou um tempinho nessa caminhada aí. Eu comecei a trabalhar com mídias sociais em 2006, né? Costumo brincar sempre que 2006, mídias sociais era mata, a gente estava ainda devastando, né, abrindo o caminho de muita coisa, né, lá nos primórdios das mídias sociais. Quando eu comecei a trabalhar oficialmente com mídias sociais, foi numa das primeiras agências do Brasil a trabalhar com mídias sociais, que foi a Pólvora. Eu era o responsável pela área de criação lá, e daí criação cuidava meio que do concept, né, de ideia, mais a parte de desenvolvimento de site, a gente fazia muito blog naquela época, e toda a parte visual. E principalmente o que a gente tinha nessa época de mídias sociais, né, era Orkut, Fotolog, Flogão, tinha o Flickr lá também, e os blogs, que era foi a grande explosão dos blogs ali, blogs corporativos, né, muitas celebridades, muitas figuras públicas que atualmente hoje são chamados de influenciadores, aí inicialmente eram chamados de blogueiros exclusivamente, né, porque o blog era a principal plataforma. De lá para cá, obviamente, muita coisa mudou, foram surgindo novas redes, né, a gente teve logo em seguida o Twitter, que começou a ganhar bastante força, foi uma das redes mais fortes no mundo e no Brasil, na sequência Facebook, e daí dos últimos anos já Instagram, LinkedIn, que veio na paralela ali todo esse tempo com a parte de mais corporativa ali, né, com um trabalho mais profissional, voltado para o perfil corporativo das pessoas e para as marcas também numa proposta um pouco mais séria, né? Então, tipo, acabei fazendo muita coisa nesses últimos anos, né? Na minha primeira agência a gente cuidava exclusivamente de mídias sociais, né? Daí depois fui para uma outra agência que a gente fazia comunicação 360, então a gente fazia on, off e toda a parte de produção de conteúdo, SEO e mídias sociais. Eu era o diretor de mídia, onde cuidava de toda essa parte de produção de conteúdo, compra de mídia on e offline, tá? Nesse último período aí da minha carreira, com a consultoria, que, como eu já falei, a gente auxilia empresários, marcas, né, agências a estruturar os seus processos e, paralelo a isso, a tudo isso, desde 2010 eu dou aula. Comecei dando aula em algumas outras instituições, depois aula em pós-graduação e estou aqui na Mirago já há alguns anos. Show de bola, show de bola.
Fernando, para a gente começar, cara, eu queria fazer uma pergunta para você, no seguinte sentido, as mídias sociais, né? Quando a gente fala disso, as marcas, as empresas, mídias sociais é para todo mundo, né? Toda empresa, toda marca deveria estar lá? Perguntinha difícil, né? Mas vamos lá. Acho que pode ser para uma grande quantidade de pessoas, todo mundo é muito difícil, ou para uma grande quantidade de empresas ali, é muito difícil dizer todo mundo, mas nem todas estão no momento de entrar, ou nem todas estão preparadas. Né? Qual que é a grande questão? Às vezes a gente vê, principalmente quando a gente fala das médias para as grandes empresas, né? Elas eventualmente já têm uma certa estrutura, elas já têm, às vezes, um processo, né? E eventualmente elas também já têm problemas, né? E as mídias sociais, elas têm uma característica de ser propagadores, tá? E elas são propagadores de tudo que é bom ou de tudo que é ruim, tá? Então, eventualmente, como uma empresa entra desestruturada, né, ou ela entra sem conhecer uma determinada plataforma, né, muitas vezes essa amplificação pode ser uma amplificação de problemas e não de soluções, né? Então, um dos caminhos para dizer que é para todo mundo ali, talvez seja para todas as empresas, né, que estão minimamente preparadas, né, para lidar com um diálogo mais próximo com o consumidor. Né? Acho que esse é um ponto. Tá? E pensar que mídias sociais, né, não é o único ponto da estratégia de marketing digital. Tá? Por mais que elas sejam extremamente importantes, a gente sabe que no Brasil, principalmente o pequeno e médio empreendedor, muitas vezes conta com as mídias sociais como seu único meio de comunicação, seu único canal de contato com o consumidor. Né? A gente tem várias outras coisas que são de extremo apoio para a estratégia de mídias sociais, né, e que muitas vezes acabam trazendo resultados mais rápidos, né, ou trazendo resultados, o resultado que ele busca de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, né, uma marca que está buscando exclusivamente venda, talvez ela criar um Twitter, ou ela criar um Instagram, ou ela criar um Facebook, não vai resolver de imediato para que ela venda um determinado produto, né, como se talvez ela tivesse um site fazendo Google Ads e eventualmente levando tráfego lá e conversão. Né? Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu perguntei e acho que a sua resposta foi bem nessa linha mesmo. E quando eu perguntei, eu penso justamente na maturidade das empresas, né? Porque assim, você não tem barreira de entrada zero, né? Basta um Sim. acesso à internet para criar uma conta, mas muitas empresas não estão preparadas, e é justamente isso que você comentou. Perfeito. Uhum. Fernando, assim, em linhas gerais, né? Você citou essa questão de estratégia de marketing digital. Quando a gente está falando estratégia para social, quais são os principais pontos, na sua visão, que a gente tem que olhar, que a gente tem que considerar numa estratégia de mídias sociais? Tá, vamos lá. Acho que a primeira grande questão é entender que não é sair fazendo, tá? Precisa de planejamento. Talvez aí adiantando algum tópico do nosso bate-papo, mas uma das grandes falhas aí dos empreendedores ou das empresas, né, é que muitas vezes eles saem fazendo, eles, como você mesmo falou, que não tem barreira de entrada, eles acham que é simplesmente apertar o botão, criar lá um Instagram e pronto, agora eu tenho uma estratégia de mídias sociais, né? E nem de longe é isso. Uma das grandes questões aí é a gente tentar minimamente conhecer o nosso mercado, né, que são as etapas de diagnóstico e planejamento, que é conhecer o nosso mercado, conhecer o nosso público, conhecer os nossos concorrentes, né, e toda marca, toda empresa, de alguma forma, ela tem um concorrente. Né. A gente vê muitas vezes que a empresa ou o empreendedor que não está bem preparado, ele vai falar assim, mas ninguém concorre com a minha marca, com a minha empresa, com o meu negócio, ele é único. E a gente sabe que, na verdade, não é assim. Tá? O bolso do consumidor, no final das contas, ele é um só. Às vezes pode ser que você não tenha um produto exatamente igual. Não tem um curso exatamente igual o que a Mirago está propondo. Mas, eventualmente, o McDonald's está concorrendo com a Mirago, porque a pessoa fala assim, no final de semana eu vou lá e vou juntar X reais ali, tipo, e vou fazer um pedido de delivery, ou quando a gente estava fora do período da pandemia ali, vou até o shopping, comprar um lanche, depois ir no cinema e tudo mais. Isso às vezes já dá um valor de um curso, que se ele fizer esse rolê, fizer esse passeio, talvez ele não compre um curso. Então os concorrentes também vão muito além do que a gente olha que é só uma empresa de curso que concorre com outra empresa de curso. A gente tem vários outros possíveis concorrentes ali. Então, muitas vezes, as pessoas, ao criarem a sua estratégia de marketing digital ou principalmente das mídias sociais, esquecem que elas precisam entender quem que está concorrendo com elas. Uma outra coisa é que
sem fazer diagnóstico, fica difícil a gente fazer um planejamento, né? E, consequentemente, a gente acaba errando nesse planejamento, né? Se a gente fez um mínimo de diagnóstico bem feito, quando a gente passa para a etapa de planejamento, é extremamente importante a gente planejar duas grandes partes ali do trabalho de mídias sociais, né? Que é um pouco do que eu falo bastante nos cursos, né? Que é, a gente tem um trabalho, né, que é dentro da sopa de letrinhas ali do marketing digital, normalmente chamado de SMO, que é o Social Media Optimization, que vai lidar muito com a parte de conteúdo, frequência das publicações, diversidade de formatos, né, que é quase que um paralelo ao SEO ali, né, que é uma lógica de tentar otimizar o meu conteúdo, né, para a gente aproveitar um pouco do orgânico que ainda existe das plataformas. Mas isso não basta, né? Foi o tempo que a gente conseguia viver só com entrega orgânica. Eu costumo brincar, esses dias postei no meu Instagram uma frase que eu uso bastante, que é: quem vive de orgânico é a Bela Gil, né? A nossa marca precisa investir, a sua marca, de você que está ouvindo a gente, precisa investir, né? Então, o outro lado da história, né, o tal do SMM ali, né, que é o Social Media Marketing, embora tudo seja marketing, né? É pensar que eu vou precisar destinar uma parte do meu trabalho para fazer uma gestão de investimento dentro das mídias sociais, que normalmente isso vai ser para um post patrocinado no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, até mesmo no YouTube, né? E se eu, além de tudo, e o que é mais comum, né, quando a gente fala de boa parte dos empresários das marcas, se eu quero vender diretamente, usar as mídias sociais como um canal de geração de venda, de geração de lead, de captação de novos clientes, não basta só impulsionar o meu conteúdo, né? Eu vou precisar ainda fazer uma estratégia de mídia de performance usando Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, dependendo da plataforma que essa marca esteja, para levar tráfego para o site, para fazer uma captação de lead, para tentar uma conversão de venda no e-commerce, tá? Então eu diria que são duas grandes esferas, né? A parte orgânica e a parte paga. Dentro da parte paga, a gente tem uma parte que é dar voz para todo aquele conteúdo que está sendo produzido, fazer com que a gente tenha mais alcance, e ter uma parte destinada ali para conversão de vendas, para resultados específicos do negócio. Muito bom. Isso, pensando nessa forma, nessa estrutura, eu acho que a gente já tem bastante coisa no caminho aí. Só você falou tanta coisa aqui que, enfim, planejamento, diagnóstico, planejamento, concorrência, né? SMO, SMM, cara, é muito mais do que criar uma conta e começar a postar, né? Então acho que um pouco desse papo... A história que é só fazer um postzinho, né? Tipo, é a pontinha do iceberg ali, né? Tem um monte de coisa para baixo. Exatamente, exatamente. Cara, e assim, sempre quando eu estou falando de um assunto, eu estou estudando um assunto, eu costumo olhar para alguns pontos que eu chamo de pontos fundamentais, né? Então, sei lá, você pega marketing, você vai estudar público-alvo, você vai estudar segmentação, nicho de mercado, posicionamento de marca, etc. E para investimento tem os seus, para, sei lá, emagrecimento tem os seus, enfim. Em mídias sociais, na sua visão, Fernando, quais são as bases fundamentais, né, que a gente pode usar, ou princípios que a gente possa usar, independente da mídia social, né? Acho que você até entrou um pouco nisso já, que a gente consiga gerar mais resultados em termos de engajamento, em termos de alcance, enfim, de acordo com os objetivos que a marca se propôs, né, quando ela entrou numa mídia social. Existe isso? Acho que sim, tem algumas coisas que já dentro dessa lógica, né, do SMM e SMO, a gente acaba passando por isso, né, que são os alicerces disso, né? Pensando na parte de otimização ali, a gente está falando de conteúdo, né? Então o conteúdo tem uma parte extremamente importante que é estudar sobre conteúdo, sobre tipos de conteúdo, sobre narrativa, né, sobre storytelling, sobre formatos. Eventualmente tem, para quem está colocando a mão na massa, tem uma parte um pouco mais tática, né, que é um pouquinho de edição de imagem, né? Um pouquinho de uma proposta de texto com uma pegada um pouco mais vendedora, que é o copy ali, né? A redação publicitária. Tem a lógica das narrativas mais longas, se a gente vai pensar que na estratégia pode ter um blog, por exemplo, pode ter um canal de YouTube ou um podcast, então é uma narrativa mais longa, você quer contar uma história
ali, então é importante a lógica de storytelling. Dentro dessa dinâmica de conteúdo, tem uma coisa que é extremamente importante também, né, que é pensar que quando a gente está falando do trabalho das mídias sociais, né, a gente está falando com várias pessoas, né, e daí é comum a gente ter um trabalho de estruturação de personas, né, o marketing digital como um todo e nas mídias sociais também, de quem são as pessoas que eu vou falar, quais são os arquétipos, as características dessas pessoas. Normalmente a gente vai ter 1, 2, 3 personas ali, né, que são as buyers personas, tá? E do outro lado, que é até menos famosa ali, a gente tem uma outra coisa que é chamada de brand persona, né, que é a minha persona de marca, que para social, né, para as mídias sociais, é crucial a gente trabalhar ela, né, que é, se minha marca fosse um ser humano, quem esse ser humano seria? Né? Então tem uma questão também de estudar essa parte de estruturação de brand persona, porque isso vai dar o tom de toda a minha marca. Então, acho que dentro da parte de conteúdo e otimização, esse é um ponto. Tem, obviamente, a parte de compra de mídia, a parte dos anúncios, a parte dos impulsionamentos, que eu acho que cada vez mais é extremamente importante a gente entender mais disso. E, por fim, para fechar, para amarrar todas essas coisas, né, a gente vai precisar de uma gestão de métricas, né, a gente vai precisar olhar os resultados do nosso conteúdo, olhar o resultado dos nossos anúncios, né, que essa é uma dor extremamente grande. É muito comum, às vezes, ver alunos que vêm de uma base de comunicação, né, que são jornalistas, que fugiram do cálculo, fugiram da matemática, né, estavam tentando se livrar dos números ali. Nas mídias sociais, né, e no marketing digital como um todo, a gente não consegue fugir muito disso, né? Eu costumo brincar que se você souber as operações fundamentais ali, mais, menos, vezes, dividir, você já sai bem ali, né? Se tiver um pouquinho de Excel, então já dá para fazer bastante coisa, mas não tem como fugir, né? Porque senão você dirige de olho fechado. Perfeito. Cara, aproveitando esse gancho que você falou de métricas agora, né? Então, assim, quando a gente está fazendo uma campanha, né, eu utilizo uma série de métricas para avaliar, enfim, o ROI, por exemplo, é uma métrica que a gente utiliza, o ROAS, né, para saber se eu sou um e-commerce, eu tenho vários indicadores que vão me mostrar ticket médio, enfim, volume geral de vendas, quantidade de produtos por compra, né? Por canal, etc. Você faz várias avaliações baseado, né, no que você está fazendo. No caso de social, claro que depende, às vezes, do objetivo que você tá querendo, né, com o social, com a sua estratégia, mas, em linhas gerais, a gente consegue falar assim, cara, quais métricas são essenciais eu avaliar para saber que o meu negócio, que as estratégias de social estão funcionando para o meu negócio? Tá? Se a gente vai falando da parte de conteúdo, por exemplo, né, em geral a gente vai olhar muito para alcance, a gente vai olhar bastante para engajamento. São esses dois pontos que a gente vai acabar olhando. Daí dentro disso tem várias subdivisões, né? A gente pode olhar dentro de engajamento, né? Curtidas, comentários, compartilhamentos, as pessoas estão salvando ou não, vai ter característica de cada uma das plataformas, né? E depende, como você falou, dos objetivos, né? Às vezes pode acontecer que eu sou uma marca que já está razoavelmente consolidada no mercado, né? E mídias sociais está lá para resolver, por exemplo, um problema de atendimento, porque ela tem muito volume de ligações telefônicas e ela quer que mídia social comece a desafogar um pouco esse call center ou um chat no site, ou coisa do tipo. Então, só curtida, só comentário, só alcance não vai funcionar, né? Ela vai precisar ali ter uma questão de quantidade de comentários versus tempo de resposta, versus qualidade das minhas interações, né, se o público está saindo satisfeito ou não, que daí muitas vezes a gente vai acabar utilizando conectado às mídias sociais, uma ferramenta de saque 2.0, né, como Scoop, como que agora é Torabit, né, como o Stiling e tudo mais, que são ferramentas que vão ajudar a fazer esse saque através das mídias sociais, né? Então depende bastante desse objetivo. Se eu estou usando as mídias sociais não só com o objetivo de construção de marca, não só com diálogo, né, mas também eu estou buscando, né, a parte de mídia de performance, né, estou buscando conversão de venda, estou buscando tráfego, aí no final das contas a gente acaba seguindo as mesmas métricas que um e-commerce iria seguir, ou que um portal de conteúdo
tá? Só olhando para aquele recorte das mídias sociais, né? É muito comum, quando a gente fala de estruturas mais consolidadas, né, ou estruturas mais robustas de mídias sociais, que a gente tenha duas grandes áreas trabalhando com mídias sociais, né? Uma área pensando na parte de performance, né, que vai cuidar dos anúncios de Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais, né? E uma outra que está cuidando de brand, né, que daí vai estar pensando em métricas um pouquinho mais exclusivas das mídias sociais, que são isso do curtido, do comentário, do alcance, né, das menções de marca, se as pessoas estão falando bem ou não. Se a gente está buscando resultado de negócio, aí acaba sendo as métricas do negócio. Ótimo, legal. Cara, você é um cara que é muito rodado em termos de consultoria, você atendeu muito cliente, né? Tanto pequeno, médio, grande. Se é que rodado pode ser bom, né? Rodado no sentido de experiência, né? De mercado. E assim, Fernando, nesse sentido, cara, acho que você já viu muita coisa errada, vamos dizer assim, que as marcas, as empresas acabam fazendo. Se você tivesse que apontar não necessariamente ou alguns dos principais erros que você vê que as marcas e as empresas estão cometendo ou já cometeram e estão fazendo menos isso nas mídias sociais, para a gente poder jogar uma luz sobre isso, para ver se a galera que está nos assistindo e ouvindo, de repente, pode se visualizar nesse cenário. Tá? Eu acho que esses erros, né, são extremamente comuns, e eu acabei já antecipando um pouquinho, né? O que eu vejo muito na consultoria marca sem planejamento e sem métricas. Tá? Eu acho que esse é um dos maiores pontos que as pessoas vão lá e procuram o Fernando, procura a FS Consultoria para falar assim: Fê, tô com dificuldade para assistir um curso seu, ou tipo, tô precisando melhorar os meus negócios e não vou conseguir fazer isso sozinho. Tá? Porque quando a gente mostra, né, numa aula, ou você está batendo um papo, fala assim, olha, tem que planejar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falo assim, nossa, eu não faço nada disso. Né? E daí, você fala assim, mas dá certo? Ele, não dá. Né? Você fala assim, então, é por isso. Né? O que eu mais vejo de comum é falta de planejamento, e daí, se você não tem planejamento, muitas vezes você não tem objetivo, você não sabe aonde quer chegar, e daí é aquela história da Alice, né, que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E consequentemente, a falta de objetivo faz com que a gente tenha falta de métricas, né? E se a gente tem falta de métricas, você não sabe se o trabalho está funcionando ou não. Um exemplo prático disso, tá? Mais de um cliente eu já cheguei para dar consultoria e daí fala assim, qual que é a frequência de conteúdo que vocês fazem? A gente faz conteúdo 3 vezes por dia, por exemplo. Você fala assim, tá, e funciona bem, tá? Vocês já tentaram fazer mais, fazer menos? Não sei, tá? A gente faz. Tá, mas por que vocês fazem? Sei lá, vento norte, né? Deus quis, enfim, tipo, alguém teve a brilhante ideia de falou que 3 conteúdos era o que ele precisava. Tá? Eles falam assim, gente, o conteúdo dentro das mídias sociais, né, principalmente pensando na construção de marca, no diálogo, né? Ele tem, por padrão, um único grande objetivo, né? Que é manter os canais de pé, né? Para dialogar mais com as pessoas, para, consequentemente, construir base, para que lá na frente você possa atingir os seus objetivos de negócio. Né? Se você não tem clareza de para que você está produzindo aquele conteúdo, você está só jogando post, né? Jogando carta na timeline, lá, jogando um monte de card na timeline, jogando um monte de foto, jogando um monte de vídeo, e você nunca sabe onde quer chegar, não sabe se você venceu ou não naquela semana, naquele mês, naquele ano, né? Você está só passando o tempo. Né? Isso eu vejo acontecer mais de uma vez. A galera fala assim, você tem um planejamento? Tenho. Daí vai lá e mostra um calendário de post. Eles falam assim, não, gente, isso não é um planejamento. Né? Isso é um calendário de post. Né? Se ele não tiver um objetivo, você não está servindo para nada. Então, acho que esse é um dos erros mais comuns, né? Essa falta de clareza de objetivos, e daí, consequentemente, todo o resto está, entre aspas, errado. Né? Um puxa o outro, né? Inevitavelmente. Sim. Beleza. Cara, e assim, para você que já atuou com muitos profissionais nessa área, né? Que tipo de competências e habilidades você considera que são essenciais para quem deseja trabalhar com social? Não só para quem deseja trabalhar, mas para quem quer contratar, talvez um profissional de social, pode ter algum empreendedor nos assistindo agora, e também para prestar serviço, seja uma agência, né? A pessoa que vai atuar diretamente com mídia social, que perfil você acha que ela tem que ter para fazer um bom trabalho? Tá.
Eu acho que são múltiplos perfis, né? Vai depender muito do que ela está fazendo. A gente tem, por exemplo, um profissional generalista, né? Que é o clássico analista de mídias sociais, ou às vezes até um passinho mais para cima, um analista de marketing digital, que ele faz tudo, né? Ele faz SEO, ele manda e-mail, ele faz anúncio e ele cuida das mídias sociais, né? É o Esse é Severino. extremamente exato, né? Tipo, o pato, né? Ele não nada direito, não anda direito, não voa, mas ele se vira ali, né? Que normalmente é a porta de entrada, né? Normalmente essa pessoa ela entra por uma porta como essa, tendo que saber um monte de coisa, e daí ela vai afunilando, né? Vai buscando um pouquinho mais de foco. Então, muitas vezes a pessoa que está cuidando de mídias sociais dentro, principalmente quando a gente fala de empresa, é um analista de marketing digital. Então, vai precisar saber um monte de coisa. Ali. Se a gente desce um pouquinho mais, né, o analista de mídias sociais, ele tende a estar muito mais próximo, né, tipo de uma agência ou dentro de uma área de comunicação, né, uma empresa um pouquinho maior, que já vou ter outras posições ali, resolvendo os outros problemas, né, porque alguém já está cuidando de anúncio, alguém já está cuidando de e-mail, e ele vai cuidar só das mídias sociais. Esse profissional, ele em geral, ele vai ter que minimamente escrever um pouco, consideravelmente ok, né? Ele vai precisar ter um pouquinho de noção de imagem ali, né? Um pouquinho de noção estética, fazer algumas pequenas edições, né? Eventualmente fazer algumas edições de vídeo mais simples, tudo mais, usando ferramentas online, não precisa ser o cara que super, ou a menina que super manja de After Effects, coisas do tipo, né? Mas vai precisar saber um pouquinho, né? Vai precisar entender um pouco de métricas, vai precisar entender um pouco da parte de respostas de comentário, interações e tudo mais, né? Então, continua ainda sendo um pouco mais generalista, mas dentro da caixinha das mídias sociais, né? E o que a gente mais vê é que, principalmente pensando em estruturas, né, um pouquinho mais complexas, né, como agências, editorias, coisas do tipo, esse cargo do analista de mídias sociais, nos últimos anos, ele tem evoluído consideravelmente para 3 outras posições, né? Que é o produtor de conteúdo, a community manager e o analista de métricas. Então, esse cargo que era consideravelmente generalista, né, que era o analista de mídias sociais, aos poucos ele está se tornando 3 outros cargos, que são produtor de conteúdo, community manager e analista de métricas. E aí a gente começa a já ter uma especificidade um pouco maior, né, para cada um dos cargos. Produtor de conteúdo, em geral, dentro de uma célula, né, dentro de um departamento de mídias sociais, ele é a pessoa que vai cuidar, né, de toda a parte de conteúdo, muitas vezes do planejamento à execução, né? Às vezes, obviamente, tem cargos mais sêniores, tem um planner de mídias sociais, mas, em geral, a gente tem essa tríade, cada um trabalhando numa caixinha. Então, o produtor de conteúdo é a pessoa que vai escrever texto de blog, ela vai fazer post de Facebook, post de Instagram, post de LinkedIn, então ela tem que ter uma boa escrita, em geral. É muito comum, tipo, vir gente da cadeira de jornalismo, por exemplo, para essa posição. Tá? Como o conteúdo é cada vez mais multimídia, essa pessoa vai precisar saber um pouco mais do que só o analista de mídias sociais, de eventualmente uma edição de imagem simples, né? Não precisa fazer uma peça, um banner, mas ele vai precisar saber cortar uma imagem, ou cortar um vídeo, fazer um nuggets ali pro Instagram, né? Uma pílula de conteúdo pro Facebook ou qualquer outra plataforma, recortar um vídeo que estava horizontal do YouTube para um IGTV e tudo mais, tá? Então, essa pessoa, ela já vai ser bem mais especialista em conteúdo, tá? No meio disso, a gente tem o Community Manager, que é a pessoa que está no dia a dia dos canais, né? Que ela vai cuidar dos agendamentos de post no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, todas as plataformas. Muitas vezes a pessoa que responde comentário, né? Quando existe uma célula de saque 2.0, como, sei lá, um Magazine Luiza da vida, né? Tudo que é bucha, né? Tudo que é problema vai para a célula de saque 2.0, e tudo aquelas coisas fofas, super legais ali, que a gente vê um monte de case nas mídias sociais, fica com o Community Manager. Então ele tem que ter uma sacada boa também para responder comentário, uma agilidade, tem que ter um olhar um pouco mais criativo e um jogo de cintura. Tá? Essa pessoa vai ter que saber lidar aí, eventualmente, com uma potencial crise, com um risco de marca, então tem que ter um pouquinho mais de sangue frio. E tem que ter o cuidado, né, para gerir as plataformas ali. E se ela não estiver, né, se essa pessoa não estiver numa célula muito grande, provavelmente ela vai ter que cuidar da parte de saque também, que é o atendimento ao consumidor digital. Então, comprei o curso e tive problema, comprei no e-commerce e meu produto não chegou. Ela vai ter que
e saber lidar com isso. Tá? E, por fim, ali na terceira caixinha, né, comum para estruturar um departamento como esse, a gente tem um analista de métrica, que é uma pessoa, muitas vezes, já com uma maior aptidão para os números, é aquele ser humaninho que vai ficar sentado na frente do Excel o dia inteiro e vai sair de lá feliz, né? É a pessoa que tem uma aptidão um pouco maior para relatórios, né? Porque daí ela vai ser responsável por pegar tudo que está sendo feito, né, pelo produtor de conteúdo, community manager, está sendo publicado, mensurar isso e trazer insights, né? Então ela tem que ter um bom olhar analítico para trazer insights e falar assim, gente, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, vamos continuar nessa linha, e os três vão trabalhar meio que em linha. Tá? Isso é o que a gente tem visto aí nos últimos, pelo menos, 5, 6 anos, cada vez mais numa crescente de que esse analista de mídias sociais, conforme ele vai se aprofundando no mercado, ele vai indo para outras cadeiras, porque são skills muito diferentes, né? Uma pessoa boa de conteúdo, uma pessoa mais organizada ali, que tem um pouco mais de sangue frio para responder os comentários, né? E uma pessoa muito boa com métricas. Às vezes, a pessoa não consegue ter essas 3 skills juntas, assim. Excelente, muito bom. Fernando, agora entrando em redes sociais, em mídia social específica, tá? Instagram. Instagram, cara, há muito tempo ele já deixou de ser uma plataforma simplesmente de compartilhamento de posts de imagem, né? Se tornou todo um ecossistema, né, muito mais completo e também complexo para marcas. Então aí você teve o Stories, que surgiu lá atrás, você teve o Reels mais recentemente, você tem o IGTV, você tem o próprio Shopping, né, recente agora, para varejo. As sacolinhas, né? Isso, a sacolinha. Cara, minha pergunta vai no seguinte sentido. A sua estratégia de social, ela deve se adaptar conforme... Não a parte tática. A parte tática, ela vai mudar, provavelmente, necessariamente. Mas a estratégia, ela deve se adaptar conforme muda as ferramentas. Como é que funciona isso, na sua visão? Principalmente para Instagram, tá? Tá, um pouco, né? Tipo, qual que é quando a gente fala da parte estratégica, né? Eu tenho lá meus objetivos, onde eu quero chegar, né? E o que eu vou fazer e o tático é como eu vou fazer, né? Então, no estratégico ali, né? O que eu vou fazer, conforme a plataforma vai mudando, né? Pode ser que para chegar naquele objetivo, você tenha que adaptar, assim, um pouco a estratégia, né? Que vai refletir muito mais no tático, mas eventualmente tem uma questão de estratégia. Então, por exemplo, né? Vamos pensar que meu objetivo com o Instagram é fazer uma boa construção de marca, né? E daí todo o meu direcionamento estava construir marca utilizando bastante o feed, utilizando bastante foto, né? Tendo um diálogo mais imagético ali, né? E daí o meio foi mudando, né? Ele foi ficando cada vez mais vídeo, ele foi ficando cada vez mais interativo, ele foi ficando cada vez mais humano com os stories, né? Então, sua estratégia vai ter que mudar um pouco com a característica da mudança da plataforma, né? Não dá para você continuar só pensando, eu vou construir marca só através de foto, onde, por exemplo, o seu concorrente está colocando lá um influenciador para trazer uma humanização enorme para a marca dele, você vai ter que mudar a sua estratégia. Falar assim, talvez eu vou ter que colocar agora, dentro da minha estratégia, uma parte de influencer marketing ali, porque eu preciso humanizar mais minha marca para, consequentemente, gerar uma marca mais confiável para lá na frente vender. Então, você vai precisar mudar a sua estratégia, que talvez poderia ser uma estratégia um pouco mais distanciada do público, você vai ter que descer alguns degraus para ficar mais humano, né? E, consequentemente, o tático aí vai sofrer muita alteração. Mesma questão, tô ali, tipo, e não tô ligando tanto para o Instagram como uma ferramenta catalisadora de vendas, por exemplo, porque eu tenho lá Google Ads, eu tenho várias outras coisas rolando. E meu é um e-commerce de moda, por exemplo. Com a chegada da sacolinha, né, com o Instagram Shopping, boa parte dos varejos começaram a usar muito essa ferramenta como uma forma de catalisar vendas. Você vai acabar sendo uma hora que você é espremido pelo mercado, né? Você tem que mudar a sua estratégia. Porque tanto seus concorrentes como seus clientes começam a falar assim, nossa, fulano, beltrano e ciclano tem sacolinha e vocês não têm, por quê? Eu queria comprar, qual é o preço e tudo mais, e daí não tem, você tem que acabar mudando um pouco a estratégia. Como aconteceu agora, né, a pandemia, que um monte de gente teve que mudar a estratégia, agora nesse
pós a primeira onda, aí, tipo, a gente está vendo, por exemplo, as streaming shoppings, né, tipo, várias marcas fazendo lives com o vendedor dentro da loja, mostrando as coisas, e a galera, tipo, respondendo mensagem direta. Você tem lá uma pessoa mostrando os produtos, uma outra respondendo a mensagem direta e já gerando venda ali, levando para o WhatsApp, fazendo pagamento digital, gerando Pix ali, enquanto a galera está assistindo uma troca de roupa. Tá? Eu mesmo tenho um cliente que a gente fez uma streaming shop agora esse final de semana, então a gente tinha 2 pessoas na câmera, iam trocando de roupa, enquanto uma estava falando do look, a outra estava se trocando e vice-versa, e a gente tinha um apoio de mais uma pessoa respondendo comentário e levando ou fazendo a venda direta ali pelo Instagram, pelo direct do Instagram, ou levando para o WhatsApp para um outro vendedor fazer essa venda. Tá? Então, é uma grande mudança de estratégia você pensar que você vai ter que fazer uma live para vender porque boa parte dos seus concorrentes estão ali e, consequentemente, o mercado está exigindo, você está com dificuldade de vendas, então, e tem essa oportunidade no canal. Então, acho que no final das contas, conforme a plataforma vai mudando, ela vai criando novas possibilidades que, se você não muda a sua estratégia, você pode ficar para trás. E daí, às vezes, é muito difícil, quando a onda passa, você conseguir alcançá-la. Né? Perfeito, muito bom, cara. Vamos lá, TikTok, Fernando. O que você tem para falar dessa mídia social? Sua visão para negócios, né? Assim, lá fora ele já está abrindo para self-service, né? O sistema de você entrar lá, e ainda aqui no Brasil não chegou, deve chegar em breve. Sim. Como é que está a sua visão para TikTok, para negócios? O que você tem visto? O que você tem achado aí no mercado? Cara, eu acho que a TikTok é uma plataforma que ela tem muita tecnologia por trás, né? Tem toda a questão aí dos reconhecimentos faciais, das movimentações e tudo mais e tal. Eu acho que ela tem um potencial enorme ainda para ser explorado, né? Porém, ela ainda está numa fase muito semelhante, né? O começo do Snapchat, o começo do Instagram ali, que ela está tomada, entre aspas, né, ou seja, mas boa parte do fôlego que tem dentro da plataforma está relacionado aos influenciadores, né? Então, as marcas que estão fazendo um bom trabalho, mesmo lá fora, ali a gente tem visto muita marca conseguindo deslanchar, conseguindo ter um pouco mais de fôlego, usando a imagem dos influenciadores, né? Então, ao invés de eu ter lá um TikTok da Mirago falando sobre os cursos, por exemplo, eu vou lá e vou pegar o Fernando Souza, vou pegar qualquer figura pública ali para falar sobre um curso, para falar sobre uma experiência, ao invés de ser a Mirago propriamente falando. Ou a menos que você vai lá, vou colocar lá o Daniel como hostess do meu TikTok, e daí, consequentemente, ele vai começar a falar sobre as características de produto e tudo mais, mas o TikTok está muito relacionado a uma parte forte de humanização, né? Ele ainda é extremamente humano. Que é como a gente viu os primeiros stories, por exemplo, né? A gente não tinha card quase no stories, né? A gente tinha pessoas falando no dia a dia, né? E hoje a gente tem muito mais card, a gente tem muito mais arte, tem muito mais anúncios ali dentro. Então, acho que o TikTok está muito nesse momento. A gente já vê algumas movimentações, por exemplo, o Nubank no Brasil é um case bem legal, eles começaram a colocar alguns consultores ali, alguns funcionários falando de características um pouco mais técnicas, que é um conteúdo que é razoavelmente semelhante e poderia ser feito talvez no IGTV, né? Mas eles estão se apropriando da plataforma para tentar ganhar um pouco mais de fôlego ali. Em resumo, eu acho que o TikTok tem muito ainda para trazer para as marcas, mas hoje, a menos que você tenha um diferencial muito grande, que você tenha um viés de humor, que você consiga trazer bastante humanização para sua marca, ou fazer um grande trabalho com influenciadores, o TikTok talvez nesse momento ainda não seja para todas as marcas. Tá? Acho que tem que... Os cases que a gente vê são cases que estão muito relacionados ainda ao universo pessoal, que é das brincadeiras, dos dancinhas, dos challengers, né? Então, acho que ainda tem um pontinho de virada ali para ele conseguir ser um pouco mais abrangente no nível comercial, no nível de marca, no nível de marketing. Boa, tem um caminho a ser seguido ainda, né, cara? Sim. Fernando, mas é bom a gente ficar de olho. Quem puder já entra, né? E vai sentindo o dia a dia da plataforma. Sem dúvida. Cara, agora, mídias sociais, teve um negócio aí que explodiu nessas 2 últimas semanas, não tem como não falar disso. Aliás, se você trabalha com marketing digital, tem interesse nesse assunto, provavelmente sua timeline foi invadida essa semana, né? E a outra anterior, por um tal de Clubhouse, né? Que é uma mídia social nova, explodiu aí, enfim,
por Elon Musk, que começou a falar dela e tal. Enfim, e aí tem toda uma dinâmica que é por convite, só para iOS, então tem o lance de exclusividade e tudo mais. Cara, a gente sabe muito do poder do áudio, né, do crescimento que o áudio teve, é uma mídia exclusivamente para áudio, podcast bombando e tal. Você acredita, é claro que é muito cedo, né, para a gente talvez falar, cravar alguma coisa, mas pelo que você tem sentido, né, por esse cheiro inicial, você acha que é algo que pode vir para ficar e tem muita oportunidade para as marcas ali, né, ou não, ou é só um burburinho talvez inicial e talvez daqui a pouco isso cai no esquecimento, ou se não, alguma outra mídia social, por exemplo, o próprio Facebook, Instagram, venha com uma funcionalidade parecida e acabe, sei lá, desmantelando essa mídia, cara. Sim, acho que tem muitas questões aí nessa lógica, né? Primeiro sobre a dinâmica, né? Eles fizeram ali um throwback, ali um retorno ao passado, né? Bacana, que foi, tipo, fazia muito tempo que a gente não via uma mídia que nascendo com essa proposta de exclusividade ali por convites, né? Isso era extremamente comum em 2004, 2005, 2006, ali, né? O próprio Gmail, quando nasceu, você precisava de convite para entrar, né? O Orkut era assim, o Last.fm, um monte de plataformas que morreram aí pelo meio do caminho. Que aos poucos isso foi se perdendo, né? Porque a gente tinha um momento de socialização muito grande, que todo mundo, tipo, queria compartilhar coisas e tudo mais, daí chegava um momento que não fazia mais sentido você limitar convites, porque você ia lá e fazia um tweet e falava assim, gente, eu quero convite para tal rede. Deixa eu ver um monte, né? E isso foi ficando menos comum. Tá? Agora, a gente tem um momento que as pessoas, tipo, por mais que elas sejam solidárias, que elas se doem, que elas tipo, muita gente não viveu aquilo, né, nas mídias sociais. Então, traz uma questão de exclusividade muito bacana de, nossa, né, preciso ter convite. Então, eu acho que é um diferencial que não é tão diferente, né, é uma moda cíclica ali, mas que eu acho que é num momento oportuno. Né? Então, a galera também é um pouquinho mais seletiva, para quem eu vou dar o meu convite e tudo mais, tal. Tanto é que a gente viu aí o povo já vendendo convite na OLX e boba, né? Então, para quem não tem ainda, se você não tem um amigo que possa te colocar, uma dica é vai lá na OLX e compra o convite. Né? Mas aí a grande questão é se isso vai se consolidar ou não. Eu acho que eles vieram com uma proposta legal, minimamente disruptiva, né, que é uma rede social razoavelmente diferente dos demais, né? A gente tem ali os grupos de WhatsApp, né? Que a gente fica lá mandando um monte de áudio, tem o Telegram, né? E eles vieram com uma proposta um pouquinho diferente. Por isso eu acho que eles têm um crédito e provavelmente deve permanecer ali um pouquinho mais de tempo, né? Mas é uma rede social que, até onde eu vi, né? Até onde eu senti, demanda uma certa dedicação ali para você estar dentro da sala, trocando ideia com a galera, né? Tipo, é um chatzão compartilhado ali, né? É uma live para você participando e tudo mais, né? A gente tem que entender o quanto de tempo, né, as pessoas vão conseguir dedicar para estar nesses momentos, né? Por mais que a gente saiba que com o crescimento, toda hora que você entrar vai ter alguém lá trocando ideia, vai ter alguma sala, vai ter alguma coisa rolando, mas o quanto que as pessoas vão realmente se dedicar a isso, né? Nesse momento, elas estão se dedicando bastante, porque a gente está vindo também de uma onda, né, extremamente triste, de um período longo de isolamento social, né, de distanciamento. Então, tem um monte de gente precisando realmente conversar, bater papo, fazer novos amigos, desopilar, um monte de gente que está em isolamento social, graças a Deus, né? Então, é uma rede que se a gente pode falar, eu não gosto de falar oportuno com esse tipo de coisa, mas ela veio num momento, ela estava na hora certa, no momento certo. Então, acho que isso é bacana. Passado, talvez, essa onda, né, a gente vai ter que entender o quanto que ela consegue persistir ou não. E é o grande dilema de todas as redes, né, como que isso se rentabiliza. Se ela crescer bastante, ela pode dar a sorte, tipo, de alguém comprar, né? Como o caso do WhatsApp, que o Facebook foi lá e comprou, o caso do Instagram e tudo mais. No final das contas, nos últimos anos, a gente tem visto que o prédio que se destaca, né, ou toma martelada na cabeça,
tá? Como foi o caso do Snapchat, ali, o Facebook tentou comprar 1, 2, 3 vezes, não vendeu, ele falou, beleza, vou colocar o Stories e acabou com a plataforma, né? Ou elas são compradas, né? No final das contas, a gente tem aí um grande conglomerado que é o Facebook, o YouTube do outro lado lá com o Google, então é bem provável que talvez se ela se destacar, o Facebook compre, ou se eles realmente olharem e falar assim, eu posso fazer algo bem melhor ali, eu consigo desbancar esses caras, né? Aí é uma avalanche para cima da plataforma, eles colocando um recurso como esse. Historicamente, o Facebook como plataforma, não como negócio como um todo, ele tem agregado muitas coisas ali dentro dele, né, nos últimos anos, né, desde a parte do marketplace ali para as vendas, né, os grupos que ganharam muito mais força agora, tem a questão do carreiras ali, tem o Facebook Dating, ele tem agregado muitas funcionalidades, tá? E os grupos do Facebook são algo que estão extremamente em destaque, né? Então, não me assustaria, como eles já estão nessa movimentação de fomentar o uso dos grupos, de que em pouco tempo, ou eles façam uma proposta de comprar o Clubhouse, ou que criem um tipo de grupo dentro do Facebook, que é um grupo de áudio. Perfeito, perfeito, muito bom. Cara, e olhando para frente aí... Só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer, exatamente. Olhando para frente, Fernando, próximos meses, né? Você vê alguma tendência interessante aí para social media? Talvez já esteja acontecendo agora e que, na sua visão, cara, vai ser um negócio que vai pegar? Putz, cara, a futurologia é sempre algo muito difícil em mídias sociais. A gente tem um monte de rede que nasce, morre e tudo mais. Eu acho que a gente deve ver aí pelo próximo ano, né? Ou ao longo desse ano. Tá? Talvez uma consolidação, né? Tipo, um desdobramento de como que o TikTok vai se realmente emplacar no mercado e tudo mais, né? Um esforço muito grande do Instagram e, consequentemente, do Reels de tentar jogar o TikTok para baixo, né? Essa semana, na verdade, hoje ou ontem, saiu uma notícia, né, voltada para os creators, para os criadores de conteúdo, de que o Instagram, oficialmente, ele estava se pronunciando que não ia mais promover, e daí entenda promover de uma maneira ambígua, que pode ser não deixar você impulsionar o post ou eu tirar o seu alcance das publicações, de publicações que vêm com marca d'água do TikTok. Então, eu acho que eles vão se posicionar de uma maneira muito mais forte contra ali o TikTok dentro da plataforma. Isso vai fazer com que uma grande quantidade de influenciadores tenham que se decidir ali o que eles produzem, onde eles produzem. Então, talvez a gente vai ver uma força um pouco maior do Reels e, consequentemente, né, quando a gente sabe que quando o Instagram está muito disposto a fazer com que uma plataforma cresça, né, ou que uma ferramenta dentro da plataforma cresça, o que eles fazem é abrir a torneira, tipo, de dar muito alcance, de dar muita visibilidade. Então, acho que uma tendência aí é a gente usar cada vez mais vídeo como um todo no Instagram, né, com IGTV, com as próprias stories, e principalmente uma recomendação aí, tendência é a gente adotar cada vez mais o uso do Reels. Acho que esse é um ponto aí que a gente vai sentir cada vez mais, né? E o próprio áudio, né, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer relacionado ao áudio, né, seja com os podcasts, né, seja com o Clubhouse. Eu acho que esse ano talvez a gente vai ter uma certa movimentação maior nesse sentido. Muito bom, cara. Esse negócio do Reels é impressionante mesmo. A gente tem visto, não só com a gente, mas clientes, né, o alcance desse negócio comparado a um post, a um stories orgânico, né? É realmente violento comparado com, e é justamente o que você falou, né? A guerra que o Facebook aberta e declaradamente está jogando contra o TikTok, né? Isso, e daí eles viram que esse modelo funciona, né? Eu quero adoção de determinada funcionalidade, beleza, eu vou lá, abro a torneira, dou um monte de ficha para a galera, o pessoal vai lá e fala assim, façam um IGTV, façam um Stories, façam um Reels, e vejo que o Reels tem um alcance muito maior, eu vou fazer mais desse negócio. É uma escolha sensata e inteligente, né? Então, com certeza. Eu acho que funciona. E o que não significa que vai continuar sendo daqui 6 meses, por exemplo, né? A torneirinha, pelo histórico, a gente sabe que ela fecha
Exato, e daí vai ela fechar. fecha e depois ela começa a diminuir o alcance, assim como aconteceu com a timeline, aconteceu com os stories, né? O IGTV já não é o que ele era um ano e meio atrás, né? E o recadinho que eu sempre dou é, cara, surgiu uma funcionalidade nova, principalmente se for dentro da família de aplicativos do Facebook, né? Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, tente usar o quanto antes, porque o modelo dos caras é, tipo, dar muito fôlego para quem é pioneiro ali e depois isso diminuir. Então, surgiu uma funcionalidade, tenta usar. Tá? Uma coisa bacana também que a gente está vendo uma crescente dentro do Instagram são as guias, né? Que é aquela abinha que a gente consegue fazer uma curadoria de conteúdo, né? Puxando posts da timeline, é como se fosse um destaque só da timeline. Esse é principalmente para quem produz conteúdo mais longo, né? Conta um pouco mais de história. Então, você pode fazer uma guia, né? Uma trilha só sobre SEO, uma trilha de conteúdo, uma guia só sobre mídias sociais. Então, tem bastante marca usando e bastante perfil também de uma maneira bacana. Muito bom. Senhoras e senhores, que aula aqui do Fernando Souza, hein? Muito conteúdo, muito proveitoso, aprendi bastante também ouvindo ele. Tenho certeza que você aí do outro lado também, com certeza aprendeu, anotou muita coisa, muita dica boa que ele falou aqui. E se eu queria aproveitar, né, agora a galera que está ao vivo, se você que está nos assistindo aí quer saber tudo sobre Instagram, o Fernando vai estar aqui na Mirago amanhã, dando um curso excelente de Instagram Marketing, tá? Então, tudo que ele falou e muito mais, você pode ver aqui no curso, depois entra lá no site da Mirago, faz seu cadastro, tá? Ou lá no nosso Instagram, ou no meu perfil pessoal também, tem um link lá para você se cadastrar, beleza? Fernando, cara, eu queria agradecer novamente, tá? E pedir para você deixar seus canais aí, como é que a galera te encontra, onde que a galera pode te achar, enfim, deixe seus recados finais aí para a gente, por favor. Tá bom. Já que a gente falou bastante de Instagram, né? Meu Instagram é @Fernando Souza, então você consegue me achar por lá. Então, galera que mandou perguntas aí, se quiser mandar uns directs lá também, eu super respondo com prazer. Além do meu Instagram, meu site, fernandosouza.com.br, né? É o site da consultoria, é o meu site institucional e pessoal, então lá tem todos os meus contatos, e-mail, WhatsApp, link para o LinkedIn e tudo mais. Eu acho que essa é uma forma razoavelmente simples de me encontrar. Se não, lá no site da Mirago também, tipo, tem o linkzinho do meu perfil lá. Show de bola. É isso aí, gente. Bom, a gente fica por aqui, né? Eu acho que foi um episódio muito legal, muita coisa boa. Fernando, eu falei para vocês no início, o cara tem muito conteúdo para passar. Pena que acaba rápido, né? O tempo passa rápido e a gente tem que encerrar, senão ficava a noite inteira falando aí. Mas, Fernando, de novo, obrigado, viu, pela sua presença aqui. E a gente fica por aqui. E a gente se vê, então, no próximo episódio aqui, no Next Level. Beleza? Valeu, galera! Tchau! Valeu, obrigado.